Graça e paz, meu irmão Selmo, como é que você está? Meu cabelo agora eu resolvi virar hippie, tá vendo? Roqueiro. No cabelo crescer aí, ó. Ó a juba, ó o tamanho da juba, moço, ó. Tá vendo a juba do cara? Então faz parte, né? Então, varão, esse vídeo aqui é um vídeo, vai ser um vídeo didático, né? Um vídeo didático seria com versículos e muitas outras passagens, mas é mais assim um parecer, né? Um resumo acerca aonde estão na Bíblia os textos que os evangélicos eles dizem que o diabo existe, né? Aonde está? Primeiro, Jardim do Éden, a serpente, tá? A serpente, nós da graça, alguns acreditam que é uma metáfora, que aquele acontecimento não é real, é uma metáfora. Outros têm como um acontecido, mas que não existe. A serpente, ela é a natureza humana, tá bom? O Adão, ele já tinha a cobiça dentro de si. Já existia a cobiça dentro de si. A cobiça não veio de fora, a cobiça veio de dentro. No coração do homem procede os males da vida, né? O mal da vida. Então, perdão pela garganta, isso é um espinha na carne do Claudião, que nem Paulo. Mas, então, a serpente no jardim não era o diabo, mas a natureza adâmica, certo? Em que todo homem tem. Quando Jesus na cruz, e através da sua vida no ano 70, descer, ele fez ressuscitar a humanidade. Isso foi acerca do mundo espiritual, tá bom? Do mundo espiritual. Ele resolveu o problema espiritual da humanidade. Por um homem, todos pecaram. Por um homem, todos foram absolvidos. Todos é todos. Não é 10%, nem 20%, nem 90%, é 9%. É todos. Então, resolvido o problema espiritual do homem, que era a morte adâmica, morte espiritual. Adão teve filhos. A geração de Adão, ela percorreu, né, na terra, gerando, morrendo, certo? Então, Deus resolveu um problema espiritual, ressuscitando os mortos espirituais na cruz e no ano 70 DC. Agora, e a carne de Adão? Como é que fica a carne de Adão? A carne de Adão, assim como de toda a humanidade, ela permanece assim como era no princípio. A carne é mentirosa, a carne ela é fraca, a carne ela é falha, a carne ela é corrupta, certo? A carne perece. A carne, ela é e será do pó, tá bom? Ela é do pó. E o espírito vai voltar a Deus. Eclesiastes 12:7. Certo? Beleza. Então, o espírito volta a Deus, vai pro pó. O espírito agora volta a Deus porque, justamente, Deus resolveu o problema espiritual, tá bom? Deus resolveu. Adão caiu no espírito e Deus fez a humanidade, que também é Adão, ressurgir do espírito, tá bom? Então, diabo do início da criação não existe. Qual foi a outra vez que eles disseram que existe diabo? Na Bíblia. Isaías 14. Isaías 14 fala lá sobre o rei de Tiro. Aquele modo de expressar
do profeta para com aquele tal, tu que eras, tinha o seu resplendor, aquilo ali é uma espécie de, uma forma de você zombar com educação, tá? Eu zombo com educação. Tipo, ô fulano, rapaz, você falou que era bom de bola, você falou que jogava muito, cadê o jogador? Cadê o cracaço de bola? Cadê o fenômeno? E aí, fenômeno? Mostra aí, fenômeno. É isso, tá bom? Isso para o rei de Tiro. Ezequiel 28, a mesma coisa. Para o rei da Babilônia. Tá bom? Mesma coisa. Era para um rei, de um rei para um rei. Mas existe alguns versículos, algumas passagens ali que foram corrompidas dentro desse texto. Mas nós entendemos no contexto que Deus ou que o profeta estava falando com um homem, não como um ser que caiu do céu. Tá entendendo? Então, mais um fechamento. O diabo não era a serpente, o diabo não era o personagem ao qual a igreja evangélica diz que é Satanás, o anjo caído, que falara o profeta, tanto Ezequiel como Ezequiel como Isaías, certo? Não existe diabo em Isaías 14 e nem Ezequiel 28. Vamos lá? Aí você vai para Apocalipse, a mesma coisa. Quando se fala de do dragão, o dragão era Herodes. Herodes é o dragão que dizimou a terça parte. Quem era a terça parte? Das estrelas. As estrelas eram as crianças que Herodes mandou matar por medo, porque ele ficou sabendo que nasceu um rei, que o rei de Israel havia nascido. Ele, com medo de perder o seu trono, ele resolveu matar todas as crianças machos, né? De 2 anos para baixo, coisa assim, porque ele calculou o tempo. Então, quem era o dragão do Apocalipse? Herodes. Quando fala que a cauda levou com ele 1/3 das estrelas, seu poder, sua autoridade, né? Foi lá, autorizou, ó, soldados, vão lá, toda criança recém-nascida ou de 2 anos para baixo, mate-as. E assim ele o fez. José e Maria teve que se afugentar para proteger Jesus, certo? Mais um texto que nós aqui desconsideramos a mentalidade da religião evangélica. Vamos pegar outros aí? Ou outro que nós podemos pegar, me foge da memória porque são muitos, né? Você vê lá, uma questão importante. Hebreus 2,14. Vou ler para você, varão. Vou ler para você, eu tô aqui, mano. Nós estamos juntos, nós somos unidos em Cristo. Entendeu? E nós não podemos ficar na dúvida. E Deus, ele nos uniu para que toda a dúvida fosse tirada. E eu tô aqui para isso, entendeu? Hebreus 2,14. Vamos lá? Olha o que diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, né? Que os filhos são. Quem eram os filhos? Os filhos, o espiritual, o espiritual, o Selmo Espírito. O Selmo Espírito são, aqui eu vou voltar no singular, o Selmo Espírito é uma pessoa de carne e sangue, revestido de carne e sangue. O seu espírito é revestido de carne e sangue. Ele também, Jesus, participou dessa condição humana, também de carne e sangue, tá? Encarnou, Jesus, Deus encarnou. Aí fala assim, na mesma condição humana, para que por sua morte, na cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Certo? Mais uma passagem que fala sobre o diabo. O sistema evangélico distorce isso aqui
diz que é o diabo aqui, tá? Mas vamos descontextuar? Vamos. Primeiro, o texto diz claramente que ele, Jesus, na sua morte, aniquilou o diabo. Então, quem é esse diabo que atua nas igrejas evangélicas? Quem é esse diabo que é onipresente, tá? Porque ele está em todos os lugares, ele está na Assembleia, ele está gozado que é só nas igrejas pentecostais, né, irmão? É incrível, cara. Você pergunta para os irmãos da Igreja Batista quantos demônios se manifestou na igreja deles. Nunca. Jamais. Então daí já tem uma coisa errada aí, Vaso. Tem uma coisa errada. Então, vou ler aqui novamente a parte B. Para que, por sua morte, derrotasse ou aniquilasse. Esse texto aqui tá meio... O texto aqui não tá certo. Porque derrotar, eu posso derrotar numa briga, numa luta. Tá? Posso derrotar num campo de futebol, uma partida de futebol, né? Mas esse derrotar aqui tá errado. Aniquilasse, destruísse. Tá bom? Jesus destruiu o diabo na cruz. Mas nós, da graça, pelo bem do Criador, para louvor do Criador, nós fomos iluminados por ele. Tá bom? Quem era esse diabo, gente? O diabo, eu vou desvendar novamente quem era o diabo aqui desse texto e de todo o texto do contexto bíblico no Novo Testamento. O diabo era nada mais nada menos que a lei de Moisés. Tem por isso que Moisés era o diabo, porque era a figura de Moisés. O sistema mosaico, a lei, a velha aliança, ministério de condenação e de morte, está escrito. Para desvendar essa passagem, nós vamos voltar em João 5,45. Tá? Nós vamos desmontar, vamos quebrar isso aí no meio. Quem era o diabo? De Eclesiastes não, de Hebreus 2,14. Quem era? Vamos lá. João capítulo 5, versículo 45. Contudo, não pense que eu os acusarei perante ao Pai. A palavra diabo, que é um adjetivo, não ser, significa acusador, opositor, adversário. Então Jesus aqui, ó, contudo não pensem que eu os acusarei perante ao Pai. Quem vos acusa é Moisés. Quem era o diabo? Hebreus 2,14. Moisés. A lei. A lei que acusava. Então, o diabo no Antigo Testamento, Lúcifer, não existe. E o diabo do Novo Testamento também não existe, porque era Moisés. Entendeu? Da forma que os evangélicos pensam, não existe. Ah, mas quem é que apareceu para Jesus? Paulo fala que o diabo está ao seu derredor. Quem era o diabo? A lei. Os judeus. Os religiosos estavam ao seu derredor. Tá entendendo? Satanás está ao seu derredor. Tá entendendo? Buscando uma brecha. Para estragar, pegar um pulo, contrapulo, entendeu? Porque qualquer coisa para ler era blasfêmia. Era digno de morte, de apedrejamento. O apóstolo Paulo tem uma passagem que ele manda entregar um certo homem a Satanás. Entregue-o a Satanás. Ele disse assim, olha, vocês não estão vendo esse jovem aí, essa pessoa aí está tendo relações com a mulher do seu pai. Tentamos de todas as formas conscientizar ele do erro. E nada, vocês tentaram. Se ele realmente não quer enxergar o seu erro, entregam a Satanás. Os evangélicos veem que Paulo entregou o homem a Satanás. Não, entregou o homem aos da lei.
Porque o homem ou qualquer pessoa que seduzisse ou tivesse relação com a mulher de seu pai, ele era apedrejado até a morte. Então é isso que Paulo falou. Entrega a eles as autoridades. Tá entendendo? É como você tem um filho. Eu tenho um filho. Ou tem uma pessoa no meu quintal que mora perto de mim. Eu gosto dessa pessoa, mas ela fez tal coisa errada. Ela tá fazendo coisa errada. E eu tô querendo aconselhar. Ó, por favor, presta atenção, abre seus olhos. Olha o que você tá fazendo. Presta atenção no que você tá fazendo. Presta atenção no que você tá fazendo. Ele nada, dando prejuízo para a vizinhança toda. Aí eu chego nas pessoas e falo, gente, entrega eles a autoridade. Chama a polícia para ele. Tá entendendo, irmãos? É isso. E o diabo que tentou Jesus no deserto? Falácias, textos deformados, corrompidos. Jesus foi tentado pelo seu eu, pela sua carne no deserto. E quando Jesus recebia ali propostas, né? Não era de um ser espiritual, mas era dos próprios homens da lei, dos próprios homens da lei, eram os religiosos. Assim quando eles enviaram homens, mensageiros, para falar com João Batista e perguntar para João Batista quem era João Batista. Quem é você? Você é Elias? Você é não sei quem? E João Batista foi lá e disse, eu sou aquele que veio para abrir caminho, né? E João Batista foi lá e se identificou para eles. Esses mesmos visitaram Jesus. Esses mesmos visitaram Jesus. Agora, se você ler lá no texto, você vai ver, não, isso aqui é o diabo. Não é, irmãos. Por que não é? Porque não existe diabo. Não existe no Antigo Testamento, não existe no Novo Testamento. Todo contexto do Novo Testamento não aponta nenhum diabo espiritual. Tá entendendo, irmãos? Ô, meu irmão Selmo, tá entendendo? Agora, acerca dos espíritos, demônios, se existe algum espírito maligno, a Bíblia diz, espírito maligno foi da parte de Deus. Não foi das trevas. Tá entendendo? Vou ler para você. É um vídeo de quase 20 minutos, viu, Vaso? Mas tem que ser assim. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz, disse Deus. Eu crio as trevas. Promovo paz, a causa, e causo desgraça. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Vou ler de novo. Né? Eu sou o Senhor, né? E não há outro além de mim. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu promovo a paz, eu causo a desgraça. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Então, de onde vem os espíritos? Do Senhor. Deuteronômio 32, 39. Olha só. Vamos lá. Veja agora que eu sou o único. Eu mesmo. Jogando por terra a trindade, tá? Não existe trindade. Veja agora que eu sou Deus, sou único. Não há Deus além de mim. Faço morrer e eu faço viver. Eu firo, eu curo. E ninguém é capaz de livrar das minhas mãos. Eu firo, eu curo. Tá entendendo? Essas coisas foram criadas por Deus. Assim como o espírito que atormentou Saul, assim também como o espírito de mentira que entrou na mente dos profetas para profetizar mentira ao rei. Um profeta profetizou a verdade e eles não ouviram, não quiseram ouvir. Então, um monte de profeta profetizou mentira para e o rei, pela sua teimosia, pela sua teimosia. As coisas acontecem com o ser humano por causa da sua teimosia. A minha e a sua e a nossa teimosia causam sofrimento, causam discórdia.
causam desgraça nas nossas vidas. Quantas vezes nós agimos teimosamente porque não ouvimos e hoje estamos pagando o preço até hoje. Por não ter ouvido pessoas, não ter ouvido o Espírito. Não ouviu o Espírito. E hoje nós sofremos consequências disso até os dias de hoje, as sequelas. Tá bom, vaso? Esse é o vídeo que eu quero vos deixar. E você, se você tiver outra dúvida, mande para nós. Mande para mim aqui, porque Deus nos levantou para esse propósito. Para desvendar. E nós estamos aqui para desvendar. A graça não complica, ela explica. Tá bom? Espero que esse estudo, resumido, seja muito importante para a sua vida e que possa abrir sua mente nesse quesito. Fique com Deus. Deus abençoe.